Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama, como ele atua no organismo, como ele surge, qual a importância do diagnóstico precoce. Bom, tudo sobre esse assunto e também sobre a campanha Outubro Rosa, que será promovida durante todo este mês, você confere em instantes aqui no Observações. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Águas de Pará de Minas tem uma informação importante para você. Sabia que todo cliente pode pagar a conta de água via Pix diretamente com o código que vem na fatura? Isso mesmo! Escaneou, pagou! Muito fácil, não é? Então pague a sua conta de água de forma simples e rápida. Descomplique e pague com Pix. Escaneou, pagou. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são esperados para o triênio de 2023 a 2025 cerca de 704 mil novos casos de câncer. Desse número, 73 mil serão de câncer de mama. Bom, e a gente vai falar hoje no Observações sobre como esse tipo de câncer acomete o organismo, como ele surge e qual a importância do diagnóstico precoce. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos dividir o Observações em duas partes, porque hoje nós recebemos duas representantes da Abraco, a Associação Brasileira de Combate ao Câncer. Na primeira parte do programa, nós vamos conversar com a Gisele Andrade, ela que é enfermeira
referência em oncologia e também em gestão de saúde. E na segunda parte, nós vamos falar com a Leidilane Brito, ela que é coordenadora da Abraco aqui em Pará de Minas. Bom, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo Observações te perguntando o seguinte: como que você vê, né, essa situação alarmante, né, esses dados onde 704 mil casos novos de câncer vão aparecer nos próximos 2 anos e praticamente 10% desse número será de câncer de mama? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, de a gente levar um pouquinho de informação, né, para a população, um tema tão importante, né, de saúde pública. E a respeito da pergunta, né, essa questão dos dados são muito importantes para nortear as ações. Inclusive, são referência, é uma ferramenta, né, para o planejamento dessas ações, o monitoramento de como está sendo a efetividade dessas ações, né, do combate ao câncer. E a gente tem percebido muito o aumento, sim, novos casos aqui no município de Pará de Minas, inclusive, né? A estatística tem aumentado e, inclusive, a faixa etária tem sido menor. Tá? Então, cada vez mais jovens os pacientes. A gente recebe muito lá na Abraco, né? A gente acolhe os pacientes e cada dia a gente tem percebido isso. E eu acredito que isso se dá muito pela questão da população em si não estar totalmente conscientizada da importância, tá? Do diagnóstico precoce, dos exames de rotina, né? De se cuidar. E o Outubro Rosa vem aí com a intenção, é uma campanha mundial, né? Ela iniciou em Nova York e vem aí aos longos dos anos sendo trabalhada anualmente, e aqui no Brasil a gente trabalha o mês de outubro todo, mas a gente tenta sempre levar principalmente para as mulheres, né, que é o público mais acometido. O câncer de mama é um dos principais que tem acometido as mulheres, é o primeiro, tá? Aliás, o segundo da lista, o primeiro é o não melanoma, depois vem o câncer de mama. E o primeiro é maior índice de mortalidade. Então, isso é um fator muito preocupante, porque a questão do rastreamento, isso se dá de maneira que é a própria mulher identificar as alterações no corpo dela. Ninguém melhor que a mulher para conhecer o próprio corpo. Agora, Gisele, falando sobre as causas do câncer, né? O que faz, né, por exemplo, essas células cancerígenas atingirem o tecido mamário das mulheres? Sim. O câncer, gente, nosso organismo, nosso corpo é formado por um número de células. Essas células, elas vão se aglomerando, se multiplicando e formando os tecidos, os órgãos, né? Os demais órgãos. E aí, por um fator externo, tá? Eu vou citar os fatores de risco, né? Que acometem, né? A saúde, né? Do paciente. Então, com o fator externo, as células vão se multiplicando de maneira que a mutação dela provoca uma forma dela se aglomerar de maneira desorganizada. E isso vai formar o tumor. Com o tumor, ele vai crescendo, né? O tumor sendo maligno, né? Ele já vai irradiando para pode passar para outros órgãos, pela corrente sanguínea, que é o que a gente fala de metástase, né? Mas inicialmente é esse aglomerado de células mutadas, tá? Num único local específico. Se não for diagnosticado inicialmente, ela pode se proliferar para os demais órgãos. Agora, quando a gente fala em câncer de mama, Gisele, muitas pessoas automaticamente levam para o lado das mulheres. Mas há casos em que os homens também podem ser acometidos com câncer de mama?
É muito importante a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas, não só os homens, as mulheres também, né? Que a gente tem muito essa questão da mulher puxar o homem para os cuidados, né? Fazer os exames de rotina, que é o que a gente trabalha muito no Novembro Azul, né? Que a gente brinca até que agora é a vez da mulher puxar o homem. O homem, ele tem mais essa questão de receio, de procurar atendimento médico, de fazer um check-up, né? Ou essa questão até de identificar uma alteração no corpo. E muitos desconhecem essa possibilidade de desenvolver o câncer de mama no homem. O homem também tem glândulas mamárias, né? A probabilidade é bem menor do que na mulher, tá? A cada um caso no homem para 100 em mulheres. Então, você vê que a estatística, assim, é bem maior na mulher, mas pode sim. Inclusive, na Abraco, já recebemos paciente com diagnóstico. Um dos primeiros pacientes recebidos na Abraco para cadastro foi um homem com câncer de mama. Tá? Então, é importante o homem também identificar alguma alteração, procurar atendimento. Agora, Gisele, como que o estilo de vida, né, você disse aí que cada vez mais mulheres jovens, né, ali dos 30, 40 anos também estão, ou então mais novas do que isso também, estão aí surgindo com câncer de mama, e isso mostra que o estilo de vida pode estar influenciando diretamente nisso. Então, o que tem levado também ao desenvolvimento desse tipo de câncer? É, às vezes, um estilo de vida não saudável, são alimentos ali mais embutidos, por exemplo, né? Aqueles alimentos muito industrializados. Então, explica pra gente o que tem levado as mulheres cada vez mais cedo serem diagnosticadas com câncer de mama. Então, a questão do desenvolvimento do câncer está muito associada ao fator de risco de causas externas, fatores externos, tá? Seja hábitos, principalmente, não saudáveis, igual você mesmo citou. A alimentação é um dos principais, né? E isso pode desenvolver uma alimentação inadequada, com muito embutido, com muito corante, conservante. Até a nutricionista da Abraco, ela sempre cita para os pacientes: vamos desempacotar menos e descascar mais. Ter acesso a alimentos mais naturais possíveis, com menos agrotóxicos possíveis, tá? Aquela hortinha do fundo de quintal. E a questão também de obesidade, sedentarismo, hábitos como tabagismo, né? O fumo está muito associado à questão do desenvolvimento do tumor, consumo de bebida alcoólica, medicações anticoncepcionais a longo prazo, por um tempo muito prolongado, assim como agora foi confirmado a questão da reposição hormonal também, por um período, por mais de 5 anos, também pode estar associado ao desenvolvimento do tumor. Fora isso, fatores genéticos, né? Hereditários, questão de menarca precoce, que é aquela primeira menstruação antes dos 12 anos, menopausa mais tardia, depois dos 55 anos. Então, são vários fatores externos que são responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Agora, Gisele, você disse aí agora há pouco em relação também a esse rastreamento, né? Então, como que a mulher propriamente pode fazer esse rastreio no próprio corpo, ou então quais são as dicas, né, que geralmente vocês dão da área da saúde, para que a mulher também perceba o que está acontecendo e consiga tomar alguma providência? É muito importante o autoexame das mamas. Gente, o autoexame é a mulher se tocar. Como eu já citei, ninguém melhor que a própria mulher para conhecer o próprio corpo, né? Para ver o que está diferente. Ontem não tinha um carocinho ali, hoje ele já apareceu. Isso eu tenho que dar importância? Isso é um fator relevante? Eu tenho que procurar um atendimento? Sim. Porque o câncer, quando diagnosticado no início, ele tem até 90%, até mais, chances de cura.
E quanto mais for se protelando, né, essa procura pelo atendimento, menor reduz esse índice, né, da chance de se curar. E o tratamento se torna mais invasivo. Então, é importante a mulher se tocar, fazer o autoexame mensalmente, tá? Não tem uma técnica certa, é ela tocar toda a mama, tá? Dos dois lados. Existem também nódulos que são desenvolvidos na axila, na região do tórax, irradia até para o pescoço. Então é importante tocar esses locais também. Sentir um carocinho diferente, já procurar atendimento. Vai na unidade de saúde próxima de casa mesmo, tá? Eles estão preparados para receber e para encaminhar para os exames mais específicos, tá? A gente tem a mamografia, tem pelo SUS, inclusive. O SUS preconiza da faixa etária de 50 a 69 anos de idade, a cada 2 anos, a mamografia de rotina, mas se caso estiver, vamos supor que seja uma jovem que identificou um nódulo, o médico vai solicitar a mamografia para diagnóstico, né? Então, esse rastreamento, primeiramente, sai pela mulher. Agora, vale lembrar que na hora de fazer esse rastreamento também é não relativizar qualquer alteração no corpo, né? Por exemplo, essa questão dos carocinhos, ou então de pequenos ali nódulos, como você disse, isso aí, às vezes a mulher tem né? A gente costuma no dia a dia tão corrido, você, mas isso às vezes é excesso de suor, ou então é um poro que está inflamado e tal, ou seja, se dá um autodiagnóstico que às vezes pode ser algo muito mais grave, mas que foi relativizado lá atrás, né? Eu escuto muito, quando a gente acolhe, né, os pacientes lá na Abraco, eu perguntava sempre como que ela identificou aquilo, se ela já procurou prontamente atendimento. Não, primeiro eu fiquei olhando. Se crescesse, eu ia procurar. Se não crescesse ou se não aparecesse mais nódulos, eu ia deixar. Então não devia ser nada. Não, gente, qualquer alteração é relevante. Não espera crescer, porque como eu citei, quanto mais o câncer for proliferando ali, ele for aumentando aquele nódulo, ele vai se desenvolver, ele pode chegar a ter a metástase, passar para outros órgãos, e igual eu citei também a questão do tratamento, quanto maior o tumor, quanto mais nódulos tiverem, né, já se desenvolvidos, a chance de cura é menor também, e o tratamento mais invasivo. Ok, Gisele, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais precisam ensinar suas crianças a serem obedientes desde pequeninas. A palavra dos pais tem que prevalecer. Isso mesmo, prevalecer. A educação infantil precisa estar atenta a todos os aspectos: higiene, alimentação, sono, vínculos, autonomia, brincar. Brincar não é deixar a criança com um tablet ou com um celular. Estes são pilares de uma educação infantil de qualidade. Hoje temos presenciado crianças dominando os pais. Elas que escolhem o que vão comer, o que vão vestir e até o que vão fazer. Elas determinam até a hora de dormir. A criança precisa entender que os pais são autoridades sobre elas, que querem o seu bem. Ensinar a criança no caminho que deve andar é uma tarefa dos pais. Mas hoje em dia,
Os pais têm delegado aos avós, à escola e à igreja. Devido a não ter uma referência de autoridade, essas crianças estão se transformando em adolescentes sem direção e adultos totalmente perdidos. Está mais do que na hora dos pais acordarem e pegar as rédeas de volta em relação aos seus filhos. Leiam com a sua família a palavra de Deus. Comente o que ouviram e o que entenderam. Através dos ensinamentos e da fé em Jesus Cristo, vocês terão filhos tementes a Deus, que os honrarão e obedecerão. Seja firme, confie, acredite e eduque seu filho com amor e carinho. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre a prevenção ao câncer de mama e a importância de diagnosticar cedo a doença. Bom, Gisele, agora a gente vai falar sobre justamente isso, do diagnóstico. Como surgem, os primeiros sinais do câncer? Por que eu estou perguntando isso? Porque no bloco anterior a gente falou ali dos nódulos, dos carocinhos e tudo mais. Mas pode ser que haja outros sinais também que o corpo apresenta para a mulher, ou então para o homem também, já que ele também pode ser acometido, de que há ali uma presença de alguma substância, alguma célula maligna que está promovendo ali a formação de um tumor. Explica para a gente desde o comecinho como que surge esse câncer e qual que é a importância aí de já combater isso direto na fonte. Sim, como eu citei, os primeiros sintomas, gente, vão aparecer no local, ou seja, na mama, tá? Vai ser inicialmente um carocinho que vai aparecer, pode ser palpável, às vezes não é palpável, vai ser diagnosticado por mamografia de rotina, ou algum outro exame, mas inicialmente ele é palpável normalmente, tá? Ele é um nódulo, normalmente ele é fixo, é indolor. Câncer, gente, não espere sentir dor para procurar atendimento. Normalmente, quando chega à fase de sentir dor, é porque ele já se proliferou, já está às vezes até com metástase, passou para outros órgãos, tá? Então, normalmente ele é fixo, é indolor e ele começa pequeno, mais palpável. E às vezes, quando está na fase que já
se desenvolveu mais, que é o caso do câncer de mama, já passou para metástases, podem vir outros sintomas associados, às vezes alguma fadiga, né? Às vezes está cansando muito rápido, muito fácil para fazer as atividades diárias que são de rotina. Algumas dores ali que normalmente em articulações que não surgiram, não tinha antes, né? E começaram a aparecer com mais rotina, às vezes sem esforço físico muito para que justifique essas dores, né? Às vezes apatia, né? Coloração da pele, isso já são sintomas já com a doença mais avançada. Tá? Mas inicialmente o de mama você vai diagnosticar com a presença ou desse nódulo ou a aparência da pele, tá? Da mama pode se modificar, ficar avermelhada, a pele com aspecto meio que parecendo cascas de laranja, bem áspera, tá? Às vezes pode ter alguma abaulamento na mama, que é o quê? A pele afunda um pouquinho no local. Então, isso também é um sintoma que tem que ser avaliado. No mamilo, no bico do peito, né? Pode sair alguma secreção, normalmente, gente, tá? De um lado só. Mas, se sair dos dois, também tem que ser avaliado, tá? Uma secreção, normalmente, ela pode ser clara, tá? Aspecto parecendo do colostro, né? Do leite materno, mas também pode ser com rajos de sangue, mais amarronzada, tá? Então, são várias características que pode ter essa secreção. Saiu essa secreção, às vezes o bico do peito pode também ficar protuso, que a gente fala, que é ele para dentro, ele era para fora e foi para dentro do nada, sem nenhuma questão de trauma. Então, tem que ser também avaliado. Tá? Agora, ao ser diagnosticada, Gisele, como que uma mulher, né, e também a rede de apoio, aí pode ser família, amigos, trabalho, devem lidar com a notícia, né, de ser realmente um tumor maligno, de ser um câncer de mama? Isso aí é uma questão que a gente percebe que tem um tabu muito grande envolvido ainda, de se associar o câncer à morte. Né? Então, o paciente já chega, quando recebe aquele diagnóstico, a primeira coisa que ele pensa, eu vou morrer. Né? Então, a gente tenta, primeiramente, desmistificar essa questão, tá? Essa associação com a morte. Acolhê-lo, acolher o familiar, que o familiar chega tão fragilizado quanto o próprio paciente, né? E voltar a assistência ao paciente da maneira mais humanizada possível. A gente sempre tenta, nos acolhimentos, lá na associação, por exemplo, eu tento sempre conversar com o paciente e esclarecer como que vai ser esse tratamento, os efeitos colaterais possíveis. Claro, cada caso é individual, cada paciente vai passar, depende do estadiamento, ou seja, a fase que se está acometida a doença já, vai ser o tratamento mais indicado, né? Então, tem paciente que vai passar por rádio, outro vai passar por quimioterapia, outros 2 associados. Então, eu tento esclarecer cada tipo de tratamento que é possível que ele vá ser submetido e os efeitos colaterais, mas sempre de uma maneira que tranquilize. Tá? Olha, não é um bicho de 7 cabeças, tem tratamento, tem cura. Tem paciente até quando, principalmente esses mais idosos, chegam pra gente, já não gostam nem de falar a palavra, né? Eles já chegam falando pra gente assim, não fala aquela palavra, não quero que fale comigo, fale aquela doença, por favor. Então, eles têm muito medo ainda desse diagnóstico. E a família, pela questão dos cuidados que eles vão ser submetidos, né? A família vai ter que dar suporte, acompanhar na cirurgia, no pós-operatório, até na questão no pós-tratamento, né? A cada sessão de quimioterapia, por exemplo, tem os efeitos colaterais. O familiar vai estar ali do lado, ver que o paciente vai estar um pouco mais debilitado. Então, isso tudo é muito novo. Mexe na rotina, mexe ali com toda a estrutura familiar. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, a gente acolher e tentar fazer com que isso fique mais leve.
possível. Agora, Gisele, muitas pessoas têm medo porque, sim, no passado, né, mas é um passado recente, né, a gente via mulheres aí retirando, né, partes das mamas ou então perdendo todo o cabelo, e isso mexe muito com a mulher, né? O cabelo, as mamas também mexe muito com a autoestima, com a estética da mulher. Então, hoje, como que estão os tratamentos também em relação ao câncer de mama? Houve aí avanços que evitem que a mulher retire aquele tecido ou então que minimize, né, esses efeitos colaterais que a própria quimioterapia ou então que a própria terapia com medicamentos traga para a mulher? Olha, sim, existem tratamentos, mas estão em fase de experimentação, tá? Ainda não estão disponíveis para a população. Estão ainda em fase de teste, né? Mas tem mostrado, sim, eficácia, tá? E com menos efeitos colaterais. No mais, a gente ainda tem aqueles habituais, que são a radioterapia, né, que é o tratamento, que é com ondas, né, com radiação, onde é demarcado o local específico, está ali o tumor alojado, e vem com essa radiação para queimar as células tumorais. No caso da quimioterapia, por via medicamentosa, né, pode ser oral, pode ser endovenosa, né, e já tem um efeito colateral um pouco maior, tá? Por quê? A medicação, ela não vai matar somente as células tumorais, ela também é agressiva às células saudáveis. E aonde vem que a imunidade do paciente cai e ele se sente mais debilitado, porque aí vem os efeitos colaterais normais, náusea, vômito, o paciente sente dores fortes, seja de cabeça ou no local até, questão da queda, né, que a gente fala, alopecia, que é a queda do cabelo, dos pelos do corpo, não é só do cabelo, né? Então a quimioterapia é um pouco mais agressiva, sim. Mas depende do tipo, do estágio, igual eu falei, do estadiamento da doença, que fase está a doença, que é a quantidade de quimioterápico que vai ser prescrito, o tipo de quimioterápico prescrito ou o tipo de tratamento. A fase de teste que eu citei, a gente tem a imunoterapia. A imunoterapia, ela está em fase de teste, aí foi desenvolvida em 2017. E de lá para cá, está sendo avaliada a eficácia e questão se é viável financeiramente também. Essa quimioterapia já é por administração de medicamentos que são para potencializar as células que combatem as células boas do corpo, que a gente fala células de defesa do organismo, vai potencializar para combater as células tumorais. Então, isso vai aumentar a imunidade do paciente, com isso ele tem, ou às vezes nenhum ou poucos efeitos colaterais, né? E vem a eficácia maior do resultado do tratamento, né? Agora, Gisele, como enfermeira você pode falar isso, né? Como que ter esse tratamento também, né? E sempre ir ao médico, né? Esse acompanhamento aí com o profissional da saúde faz total diferença, porque a gente vê mulheres aí que estão há 2, 3, 4 anos sem fazer uma mamografia, principalmente depois dos 40 anos. Então isso é muito prejudicial, porque como é algo que pode surgir a qualquer momento, então a vigilância tem que ser constante, né? Isso, a vigilância é o mais importante para a gente, inclusive, para a gente implementar ações, para ver a efetividade das ações no tratamento, né? E para a questão de quanto mais a gente conseguir rastrear a doença, né, a gente consegue mais recursos também para a implementação ali do tratamento, né, para o investimento na área. Então, a importância é muito grande da mulher procurar o atendimento, fazer os exames de rotina, é muito acessível hoje em dia, né? A unidade de saúde está pronta para esse atendimento. A questão da mamografia, né? O município aí tem disponível, né? Com um número suficiente, até acho que o ano passado, se eu não me engano, chegou a zerar a fila de espera
pelo exame. Então, é muito importante que ela esteja consciente desse rastreamento, desse diagnóstico precoce, né, para a própria saúde. E a mamografia, igual eu citei, né, é dos 50 a 69 anos de idade, mas se tiver um fator de risco maior associado, né, questão de fator genético, isso pode ser avaliado pelo médico, ele pode estar solicitando, né, o exame com justificativas, né, ou até mesmo a avaliação do próprio corpo, o autoexame, é sem custo, né, é acessível. Pode fazer, não gastam 10 minutos para fazer o autoexame e pode fazer durante o banho, até mais eficaz durante o banho, tá? Então, é a mulher se conscientizar disso, da importância do diagnóstico precoce. Tá certo, Gisele. Nosso tempo aqui do bloco está acabando. Qual que é a sua mensagem especial aí para o público que está assistindo? O que eu tenho a dizer é que a mulher se cuide, a população se cuide, como a gente citou, o câncer de mama pode ser desenvolvido em homem também, né? Não só em questão ao câncer de mama, como a saúde em geral, né? Mudança de hábitos saudáveis, avaliar aí a alimentação, né? Praticar uma atividade física, uma caminhadinha diária, né? Ver aí o consumo de bebida, tabagismo, a gente tem o grupo de tabagista, né? Lá nos postos de saúde, nas UBSs. Então, procurar mudar esses hábitos, fazer os exames de rotina, para que a gente possa combater, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue combater o câncer. Tá certo, Gisele, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e o Observações não acabou não, gente. No próximo bloco eu recebo aqui a coordenadora da Abraco, a Leidilane Brito, que vai falar pra gente como que ocorre aí esse acompanhamento e também apoio a quem é diagnosticado com câncer de mama e outros tipos da doença. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para um intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. E agora comigo aqui no Observações a Leidilane Brito, ela que é coordenadora da Abraco, Associação Brasileira de Combate ao Câncer, e vai falar pra gente como que é feito o acolhimento de quem aí é acometido pelo câncer de mama e outros tipos da doença também. Bom, Leidilane, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e fala pra gente hoje como que estão sendo, prestados os serviços da Abraco aqui em Pará de Minas e também na região, principalmente aí a quem é acometido pelo câncer de mama e por outros tipos também. A gente agradece o convite, é muito importante estar aqui levando essa informação para a população. Hoje na Abraco, os atendimentos, a partir do diagnóstico do câncer, o paciente ele faz o cadastro na instituição, e lá ele é acolhido pelo nosso assistente social, que faz o acolhimento, vê ali a questão da avaliação socioeconômica do paciente, daquilo que ele precisa. E a partir deste cadastro, o paciente ele é acolhido por toda a nossa equipe. Aí nós temos a enfermeira, que dá as orientações de medicamentos, prescrição de efeitos colaterais, temos a nutricionista que dá o apoio nutricional. O paciente com câncer não pode perder peso, então ele recebe essa consulta com a nossa nutricionista, e é ela quem prescreve também um suplemento alimentar, que é muito importante, o paciente não pode perder peso, então ele tem que tomar esse suplemento, ou às vezes ao contrário, ele tem um sobrepeso ali e ele precisa desse acompanhamento. Temos também a fisioterapeuta, que no caso do câncer de mama, muitas perdem a mobilidade, às vezes para puxar um cabelo, para lavar uma vasilha, então é muito necessária essa recuperação dessa mobilidade, então é a fisioterapeuta que vai trabalhar. Temos também a psicóloga, que trabalha ali a questão emocional do paciente. Muitas vezes o paciente com câncer ele chega fragilizado na instituição, então vem aquela insegurança, aquela incerteza, aquele medo, E como a Gisele falou sobre o tabu ligado à morte, câncer não é uma sentença de morte, Então a equipe está toda ali para dar esse suporte para o paciente. Agora, a instituição ela é filantrópica, Ela conta também com a ajuda de toda a população e, claro, também, com outras ajudas governamentais no caso, Muitas entidades doam para a Abraco também, A gente vê também quando há algum evento filantrópico nesse sentido, doam alimentos, Ou então medicamentos mesmo. Então hoje como que está a viabilidade dos serviços da associação aqui na cidade? A Abraco ela não tem verba governamental, então tudo que ela realiza, é tudo gratuito, Tudo que ela realiza é voltado para os pacientes oncológicos, E é tudo através de doação. Hoje a gente temos 234 pacientes cadastrados na instituição, e lembrando que não é só 234 pacientes, são 234 famílias, porque a gente atende a família também, a gente dá esse suporte, que a gente sabe que a família também adoece, E a Abraco, ela conta mesmo com essas doações, a população que doa, a quantia que ela puder, a gente faz esses eventos para ajudar a arrecadar, Para a gente poder conseguir manter as 13 anos de instituição, E a gente tem aí, graças a Deus, tem dado conta, temos abrangido os pacientes, e a gente oferece aí medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, e além da equipe multidisciplinar, A gente só não ajuda com medicamento de alto custo, porque hoje a ONG ainda não consegue custear, mas medicamentos que não tem aqui na farmacinha, é tudo fornecido, E é de acordo com a demanda do paciente, Cada usuário tem a sua necessidade, então é feita essa avaliação. Agora, Leidilane, em relação a especificadamente o câncer de mama, como que hoje a Abraco ela ajuda as mulheres ou até mesmo homens que são
acometidos aí com esse tipo da doença? Então, no caso do câncer de mama, as mulheres e todos os tipos de casos, depois do cadastro na instituição, ela recebe todos esses benefícios que eu falei, né? E ela é acolhida por toda a nossa equipe. E a gente tem também vários projetos voltados mesmo para ajudar essas mulheres. Tem uma questão da autoestima, a gente tem um projeto Laço Rosa, que é a cada 10 centímetros, a população em si doa o cabelo, né? Vai lá, doa o cabelo. E a partir desses cabelos naturais, a gente confecciona as perucas, né? Que fornece para os nossos usuários. Tem paciente, aí tem vários tamanhos, vários modelos, várias cores, né? Tem paciente que adapta essas perucas, tem paciente que não. Então também temos lenço, temos bandanas, né? E a gente faz várias atividades também na questão voltada para a autoestima, como se automaquiar, devido à perda do cabelo, do corpo todo. Então a sobrancelha é uma coisa muito importante, o cabelo para a mulher. A gente trabalha aí, às vezes a gente leva alguma palestrante que ensina a automaquiagem, a passar um lápis, né? A amarrações do cabelo. Então tem várias maneiras de incentivar a autoestima. E também a gente fala com elas que é importante assumir, às vezes, a careca também, né? Que não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ter... que às vezes, muitas vezes, o olhar é preconceituoso quem tá de fora, né? Então, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, é linda do mesmo jeito, né? Então, a gente trabalha muito esse lado emocional com o paciente. Bom, e esse lado emocional ajuda demais, né, Leidilane? Porque a gente sabe que muitas das vezes, eu acredito piamente nisso, que o que a gente pensa, o que a gente fala, realmente acontece na nossa vida. Tem uma energia muito grande. Então, a pessoa, quando chega lá, assim, desmotivada, com aquela questão assim, eu tô com câncer, vou morrer. Então, assim, é importante mudar esse, né, o pessoal hoje em dia tá famosa essa palavra, esse mindset, essa mentalidade, porque realmente, né, se a pessoa chegar com aquela mentalidade derrotista, de que meu tratamento não vai dar certo, então acaba que não dá mesmo. Então, assim, é importante também saber acolher e mudar esse pensamento e mostrar que com o tratamento há ali a esperança realmente de passar pela doença, de continuar vivendo normalmente e com saúde, né? Com certeza, né? A sua fala é poderosa, então a gente costuma falar muito lá na Abraco, não, você está com câncer, você vai passar por dificuldade, você vai cair seu cabelo, vai, mas isso vai passar, é uma fase, né? Cada período do tratamento é uma fase, tem a fase do cabelo cair, a fase do luto, né? A fase da negação, que a pessoa nega a doença, muitas das vezes, né? A maioria dos pacientes que chegam lá negando a doença, né? Com receio, com medo mesmo, mas vai passar, depois o cabelo vai cair, vai ter náusea, vai ter enjoo, mas vai passar, e é seguir dia após dia com um pensamento positivo, porque isso faz toda a diferença. Porque quando a nossa imunidade está baixa, né, o nosso corpo ele não consegue reagir a tantos remédios fortes, a tanta quimioterapia, radioterapia. A partir do momento ali que a gente trabalha, até mesmo com as psicólogas, né, que faz um trabalho muito legal, então, trabalha essa mentalidade, o tratamento ele vai fluindo, sabe? E a pessoa vai tendo um efeito bom no tratamento, a gente vai vendo até a afeição das pessoas, que às vezes chegam lá, às vezes muito abatida, e no processo do tratamento muda completamente, vê que aquilo realmente passou. Bom, Leidilane, aquela pessoa que tem dúvidas, né, ou então teve aquele diagnóstico, né, infelizmente, do câncer de mama, como que ela pode acessar a Abraco? Ela tem que passar pela assistência social antes, ir no posto de saúde, ou ir direto na associação? Como que funciona isso? Aí é só comparecer na Abraco, né, levando a biópsia, toda a documentação necessária e fazer o cadastro, né, e aí a partir daí é atendido pela instituição. Agora, aquela pessoa que quiser ajudar a Abraco, né, aquelas instituições também que queiram doar, seja fralda, seja também alimentos, né, que vocês ajudam a família, como você disse, como pode fazer? Pode estar entrando em contato conosco, né, pelo telefone 37 3231 2551. Pode estar indo até a nossa sede também, pessoalmente, na rua João do Neto, 382 no centro, e tá tirando todas as suas dúvidas, né, tudo aquilo que ela tiver dúvida, quiser ajudar, pode estar indo lá também. A gente tem, para ajudar, a gente tem a forma de Pix, né, que é o nosso CNPJ, é o 12 580 737 1000 ao contrário 00. Temos o Banco do Bradesco, né, a agência 1954, a conta corrente é 034 408 dígito 7. E temos também pessoalmente, pode estar indo lá, aproveitando para conhecer o nosso espaço, né, e fazendo a sua doação. Qualquer valor é bem-vindo, né, porque hoje o que a gente mais utiliza na instituição é o suplemento alimentar, é a fralda geriátrica, né, e os medicamentos. Bom, Leidilane, nosso tempo está acabando. Qual que é a sua mensagem especial aí para o nosso público que está assistindo? Bem, para você que recebeu o diagnóstico de câncer, não tenha medo, né? Siga com fé e esperança, a gente costuma falar lá na instituição. A gente está aqui, você não precisa enfrentar isso tudo sozinho, tem a nossa equipe. Então nos procure, né? Não fique com receio, é gratuito, você será muito bem-vindo lá. E você que ainda não é um doador da instituição, colabore, ajude, porque são pequenos gestos que fazem a diferença.
Tá certo, Leidilane, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!